Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira. Caminhar com as famílias e ajudá-las a encontrar a fé. Meus irmãos, nós somos chamados a convidar as famílias, as pessoas a se tornarem pescadores de famílias a fim de oferecer-lhes um encontro com a ternura de Deus. A graça do matrimônio, casamento entre um homem e uma mulher, deve ser testemunhada àqueles que escolhem a convivência, lembrando-lhes que a vida cristã é uma experiência de encontro e não apenas um conjunto rigoroso de preceitos a serem respeitados. Meus queridos irmãos, é necessário nós refletirmos sobre a importância da família e a preocupação que a igreja tem com as famílias, as crianças, os avós, os idosos. Eles são membros vivos do corpo místico de Cristo e o primeiro núcleo eclesial ao qual o Senhor confia a transmissão da fé e do Evangelho, especialmente às novas gerações. A profunda questão do infinito inscrita no coração de cada homem confere aos pais e mães de família a tarefa de conscientizar seus filhos sobre a paternidade de Deus. Segundo o que escreveu Santo Agostinho nas Confissões, assim como a ti temos a fonte da vida, assim também na tua luz veremos a luz. O nosso tempo, infelizmente, é marcado por uma grande secularização, mas o nosso tempo, sobretudo e felizmente, é marcado também por uma crescente busca da espiritualidade, especialmente entre os mais jovens, que desejam relações autênticas e mestres de vida. Por isso é importante que a comunidade cristã saiba lançar um olhar distante, tornando-se guardiã diante dos desafios do mundo, do anseio de fé que habita no coração de cada um de nós. É particularmente urgente, neste esforço, dedicar especial atenção às famílias que por vários motivos estão espiritualmente mais distantes, aquelas que não se sentem envolvidas, que dizem não estar interessadas ou que se sentem excluídas dos percursos comuns, mas que no entanto gostariam de ser de alguma forma parte de uma comunidade na qual crescer e com a qual caminhar. Quantas pessoas hoje ignoram o convite para encontrar a Deus? Infelizmente, diante dessa necessidade, uma privatização cada vez mais difundida da fé impede muitas vezes esses irmãos e irmãs de conhecer a riqueza e os dons da igreja, lugar de graça, fraternidade e amor, e muitos acabam se apoiando em falsos apoios e não suportando o peso de suas necessidades mais profundas. Os fazem deslizar novamente, distanciando-os de Deus e fazendo-os naufragar no mar de solicitações mundanas. Entre eles encontram-se pais e mães, crianças, jovens e adolescentes, por vezes alienados por modelos ilusórios de vida, onde não há espaço para a fé, para cuja difusão contribuiu em grande medida o uso distorcido dos meios, potencialmente bons em si mesmos, como as redes sociais, mas nocivos quando transformados em veículos de mensagens enganosas. O que move a igreja em seu esforço pastoral e missionário é o desejo de ir pescar esta humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte através do encontro com Cristo. Os jovens de hoje escolhem a convivência em vez do matrimônio cristão. Isto, talvez, nós precisamos de alguém que lhes mostre a estes jovens de maneira concreta e compreensível, sobretudo com exemplo da sua vida, o que é o dom da graça sacramental e qual a força que dela provém. Alguém que os ajude a compreender a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida que Deus concede ao marido e à mulher que nós chamamos de esposos. Muitos pais, na educação dos filhos na fé, precisam de comunidades que os apoiem na criação de condições para que possam encontrar Jesus, lugares onde se realiza aquela comunhão de amor que encontra sua fonte última no próprio Deus. A fé é primeiramente uma resposta a um olhar de amor, e o maior erro que podemos cometer como cristãos católicos é, nas palavras de Santo Agostinho, pretender que a graça de Cristo consista no seu exemplo e não no dom da sua pessoa. Quantas vezes, num passado talvez não tão distante, esquecemos esta verdade e apresentamos a vida cristã principalmente como um conjunto de preceitos a serem respeitados, substituindo a experiência maravilhosa
do encontro pessoal com Jesus. Deus que se doa a nós por uma religião moralista, pesada, pouco atraente e, de certa forma, inviável na concretude da vida cotidiana. Neste contexto, cabe antes de tudo aos bispos, sucessores dos apóstolos e pastores do rebanho de Cristo, lançar a rede ao mar, tornando-se pescadores de famílias. Os leigos são chamados a se comprometerem nesta missão, tornando-se, junto com os ministros ordenados, pescadores de casais, de jovens, crianças, mulheres e homens de todas as idades e condições sociais, para que todos possam encontrar aquele que é o único que pode salvar. De fato, cada um de nós no batismo é constituído sacerdote, rei e profeta para os irmãos e se torna pedra viva para a construção de um edifício de Deus, na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito Santo e na convivência na diversidade. Nós somos convidados a entender como caminhar com estas famílias e ajudá-las a encontrar a fé, tornando-se pescadores de outras famílias, famílias feridas de muitas maneiras, a se abrir, quando necessário, a novos critérios de avaliação e a diferentes modos de agir, porque cada geração é diferente da outra e apresenta os seus desafios, sonhos e interrogações. Mas em meio a tantas mudanças, Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, se queremos ajudar as famílias a viverem caminhos alegres de comunhão e serem sementes de fé umas para as outras, é necessário que, antes de tudo, cultivemos e renovemos a nossa identidade de fiéis que cremos em Cristo ressuscitado e com eles caminhamos para o mundo, no mundo, iluminando o mundo com a luz do Cristo que vivo está no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh.
Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo